Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com um Xbox aqui de uma cliente. Segundo que ela relata, o aparelho depois, como é crianças que usam, né? De tanto desligar e ligar o cabo HDMI, trocar para usar em outro aparelho, o aparelho parou de dar imagem. Ele liga normal, algumas vezes dá imagem, mas a imagem fica trêmula, fica piscando, não, como se não tivesse conseguindo segurar na resolução. Eu já fiz aqui um procedimento antes de deixar a resolução nativa 720p e o aparelho liga, você consegue ver imagens e tudo, porém a imagem some do nada. Às vezes a imagem está funcionando, ela some, aí ela volta. Por exemplo, agora ele deu a imagem, ele está em 720p. Algumas vezes a imagem vai sumir ou vai aparecer algum tipo de serrilhado no meio da tela, dependendo do ícone que estiver aparecendo ali. Qual que é o problema desse Xbox? Geralmente, o que ocasiona isso é uma falha no circuito HDMI. Ele tem aqui dentro um CI que controla o HDMI. Você pode perceber ali, não sei se vai aparecer na câmera, mas para mim aqui dá para ver a imagem meio dando uma tremida, bem de levezinho. Isso daí é ocasionado por esse CI HDMI. A gente vai abrir o aparelho, já passei o valor do orçamento para ela, prévio, né? Passei também uma limpeza no aparelho. Como pode ver aqui, o aparelho está todo riscado de lápis de cor, tá bem sujo, é um aparelho que ele é bem usado. Então ele tem bastante problema nesse quesito de limpeza e provavelmente por dentro a higienização dele, como é um aparelho lacrado, nunca foi feita. Um aparelho que está com a pasta térmica original deve estar bem sujo por dentro. Então o que a gente vai fazer? Abrir ele, limpar previamente e trabalhar nesse circuito, nesse CI HDMI. Assim que tiver já aberto na bancada ali, eu mostro para vocês. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o estado dele. Acabei de soltar as travas. Deixa eu tirar aqui. Olha só. Tá bem sujo. Muita poeira. E isso aqui acaba danificando também o aparelho. Essa sujeira ela vai juntando com umidade. Dá pra ver que parece que tem tipo uma teia de aranha. Aranha, formiga pode entrar dentro do aparelho e danificar. E aí geralmente se for formiga barata que entra, ela solta tipo um líquido dela mesmo, né? E vai corroendo. É um líquido bem corrosivo. Eu vou terminar de abrir a placa aqui e a gente já volta com o vídeo. Bom, o aparelho já está todo desmontado, a parte da carcaça interna e externa já foi lavado. Eu deixei na área ali secando agora. E até aqui deixar uma vírgula aqui, né? Eu dei o orçamento para cliente dizendo que poderia ser o CI HDMI, que é esse CI aqui que cuida da imagem. Porém, a gente analisando agora a placa aberta na bancada aqui, a gente consegue ver algumas coisas que o aparelho estando fechado não consegue. Por isso que é importante você dar um orçamento prévio, mas sem confirmar realmente se é aquele problema, né? Você dá uma base Bom, o aparelho já está todo desmontado, a parte da carcaça interna e externa já foi lavado. Eu deixei na área ali secando agora. E até aqui deixar uma vírgula aqui, né? Eu dei o orçamento para cliente
dizendo que poderia ser o CI HDMI, que é esse CI aqui que cuida da imagem. Porém, a gente analisando agora a placa aberta na bancada aqui, a gente consegue ver algumas coisas que o aparelho estando fechado não consegue. Por isso que é importante você dar um orçamento prévio, mas sem confirmar realmente se é aquele problema, né? Você dá uma base de valor de reparo para ver se o cliente vai aceitar ou não. Nesse caso aqui, como ela aceitou o reparo, a gente vai refazer o orçamento e entregar posteriormente o valor e o defeito, se foi só isso que foi solucionado só com o reparo que a gente vai fazer, ou vai precisar mexer em alguma outra área. Aqui é o seguinte, aqui no CI HDMI dá para ver que tem bastante sujeira e ela tem tipo uma marca d'água aqui na lateral. O que pode ser, às vezes pingou água dentro do aparelho, né? Não é difícil de acontecer, já que o cooler ele fica jogando o ar para cima nessa região aqui, e aqui fica todo espaçamento, né, do ar saindo. Então, se cair água aqui, pode escorrer para cá. Aqui na memória também tem, dá para ver ali nesse setor aqui que está bem sujo, e é uma sujeira que ficou bem impregnada, então possivelmente pode ter caído água, algum tipo de umidade aqui nessa região. O cooler aqui dá para ver também, a gente bate um ar antes de abrir o aparelho para não ocasionar de levantar muita poeira aqui dentro na assistência, né? Senão acaba dando alguns problemas até para nossa saúde mesmo. E aí a gente vai fazer, agora eu vou fazer a limpeza desse conector, vou desmontar ele todo, o cooler aqui, vou limpar essa memória também com bastante álcool, vou dar um banho químico na placa, né, com isopropílico, lavar ela toda e posteriormente a gente vai voltar a testar o HDMI para ver se volta. Se não voltar, eu vou começar testando essas bobinas aqui e vou dar um reflow nesse CI HDMI para ver se ele às vezes pode ter entrado sujeira ou alguma solda dessa ter trincado. Se mesmo assim não voltar, a gente parte para trocar ele. Trocando ele, resolver o problema, vai ser estipulado um novo orçamento, né? E passado para o cliente. Agora, se trocar ele e não funcionar, aí a gente vai ter que talvez vir nesse banco de memórias aqui e, dependendo da grossura aqui da sujeira, do estado dela, mexer nesse setor aqui também. Removi o cooler aqui e a gente consegue ver bem aqui respingos por toda a placa aqui nessa área do cooler. Aqui o setor da memória, deixa eu ver se vai focar. Aqui o setor da memória, onde está concentrado sujeira. Aqui nos MOSFETs que alimentam o processador também. Olha só o estado que está. Então aqui a gente vai ter que fazer uma limpeza completa, né? Lavar essa placa toda com isopropílico. E assim que terminar eu volto com o vídeo. Bom, Xbox terminado agora. Foi feita a limpeza na placa. Eu tive que fazer um rebale numa memória RAM. Até uma memória RAM que fica mais ou menos nessa posição aqui, que eu mostrei em vídeo. Ela estava com muita sujeira, tanto por cima quanto por baixo. E eu achei melhor a gente fazer a limpeza dela. Fiz a limpeza, liguei o aparelho, continuou fazendo aquele problema na imagem tripidando. A limpeza, aliás, é o rebale, né? Eu fiz o rebale e a imagem continuou. Fiz o reflow no CI HDMI e continuou. Então, o que eu fiz? Troquei o CI HDMI. Troquei por outro CI novo e a imagem já retornou. Antes ele não estava conseguindo nem puxar o 1080p. Ele abria até no 720p e travava. Agora não, agora ele já está abrindo resolução 1080p nativa. Essa TV não é 4K, senão daria para testar também em 4K. Beleza?
Então fica a dica aí também. Às vezes você pega o aparelho ligando, funcionando tudo. No caso o Xbox One, né? Ele liga, funciona tudo, dá a imagem trepidando ou dá a imagem com um serrilhado. Vai no CI HDMI, verifica a placa, o estado dela. Nesse caso aqui, se fosse outro técnico ter apenas trocado o CI HDMI, certamente esse banco de memória aqui, essa memória ali daria problema futuro de oxidação, vai agarrando ferrugem por baixo do CI, né? Oxidação mesmo, e uma hora ela acaba estragando. Então eu já aproveitei, tirei, limpei, fiz o rebale nela, o aparelho já está funcionando. Agora eu vou deixar ele aqui 24 horas em teste, para daí poder acionar o cliente e entregar ele, beleza? Valeu! Eu acabei esquecendo de mostrar o console finalizado. Aqui ele já está todo limpo, teve só uma manchinha aqui que eu não consegui tirar. Isso aqui provavelmente é lápis de cor. Mas já dá para notar uma grande diferença. O aparelho está praticamente novo agora. Já se passou mais ou menos 8 horas do momento que eu gravei o último vídeo, né? E o console está aí funcionando. Beleza?